Fala aí, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem. Bom, meu povo, estou de volta em mais uma videoaula aqui no nosso canal do YouTube, o canal Estudo Fácil. Olha que beleza, meu povo. Que prazer estar de volta com você, meu querido estudante fácil, que está aí do outro lado da telinha, e do outro estou eu, cá te dando essa aula. Olha que beleza, meu povo. E na videoaula de hoje nós vamos continuar o assunto que vimos na aula passada, que é de física do setor B, que nós estávamos falando de eletromagnetismo e nessa aula em específico ímãs e campo magnético. Olha que beleza. Estes assuntos estão nas aulas 1 a 4 da apostila de número 9 do Sistema Ângulo de Ensino. E agora nós vamos ver a parte 2, que é a parte de exercício, porque a parte 1 nós já vimos, estará disponível aqui nos cards, e se você não viu, corre lá para ver. Beleza, meu povo? Só alegria, né? E bom, hoje faremos, se eu não me engano, são 10 exercícios para a gente ficar craque nessa matéria, tá bom? E aí, antes de a gente começar a conversa, se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, o canal Estudo Fácil, já se inscreve, deixa o seu like, ative as notificações e também compartilhe com seus amigos para que eles venham estudar conosco, beleza, meu povo? E também siga o nosso Instagram, @estudo.fácil. Fechou? Sucesso? Só alegria, né? Então, meu povo, bora soltar a vinheta do canal e a gente continua a conversa. Simbora, meu povo! Aê, meu povo, estou de volta, bora lá. Bora agora começar a conversa e nós vamos passar aqui fazer uma breve revisão do que nós havíamos visto na aula passada, só para a gente passar assim por cima, tá bom? Então, comecei a aula passada, né, falando de ímã, algumas propriedades do ímã, né, e aí eu fui falando do campo magnético de um ímã que sai do norte e vai para o sul. Enfim, isso aí tem que saber, sai do norte e vai para o sul, fechou, né? Isso daí nós vimos numa boa. E aí eu comentei também que quando a gente alinha uma bússola à Terra, ao campo magnético da Terra, o norte da bússola aponta para o norte geográfico, porém, como o norte tem que atrair com alguma coisa, que no caso é o sul, o norte geográfico da Terra é o próprio sul magnético. Então, o polo norte da bússola é apontado para o polo sul magnético. Assim como o polo sul da bússola é apontado para o polo sul geográfico, porém é o polo norte magnético. Beleza? Entendeu isso? Matou a charada. E aí vem a nossa parte principal da aula, que eu falei da regra da mão direita, que é quando você precisa descobrir para onde vai o campo magnético. Então você pega a sua caneta, né, no caso peguei minha lapiseira aqui, você coloca o polegar no sentido da corrente, fechou a mão, você consegue ver se a corrente está entrando, se o campo está entrando, saindo, enfim, direção do campo e tudo mais. Vimos isso num fio e vimos isso numa espira, tá bom? Sentido horário, ela entra no plano, e sentido anti-horário, ela sai do plano. Fechou? Outra coisa importante, corrente que sai do plano, corrente que entra no plano. Beleza? Tranquilo? Então bora fazer exercício? Simbora, meu povo. Começamos com o exercício número 1, já de 2022, olha que beleza. Vamos lá. A transmissão de parte da energia elétrica gerada na usina de Itaipu se dá por meio de uma linha de transmissão em corrente contínua, com diferença de potencial de 6 vezes 10 à quinta. Opa, deixa eu mudar a cor da caneta aqui. Vamos lá. Aqui vai usar um conceito de eletrodinâmica. Diferença de potencial, que é o U em 6 vezes 10 à quinta volts, e corrente I igual a 5 vezes 10 ao cubo. Ele pergunta a potência. Bom, você vai aplicar aquilo que eu falei para você na última aula. P igual a I vezes U, é o π. P igual a I vezes U, potência é 3 vezes 10 à nona, só que ele quer em joules, só que isso aqui está em watts. Como ele quer em joules, você vai multiplicar por 3.600. Fechou? Tranquilo? Então beleza, aí vai dar delta E. Ah não, ele quer a potência e a energia elétrica, desculpe. A energia então vai dar em joules. Tranquilo? Numa boa? Belezinha? Tranquilo. Isso aqui é mais outro conceito de outra matéria de física, mas que também se encaixa no exercício. Agora, na letra B, vem o que nos interessa. Vem comigo, que esse exercício aqui é importante. A figura mostra dois fios, 1 e 2 dessa linha, em uma região em que eles podem ser considerados retos e longos. E dois pontos, P e Q. Os fios são perpendiculares ao plano do papel. Preste atenção. Papel perpendicular. Fechou?
A corrente elétrica que percorre o fio 1 está saindo e a corrente elétrica que percorre o fio 2 está entrando neste plano, saindo, entrando, sendo que ambas têm a mesma intensidade. A corrente é a mesma. Considere que a corrente que percorre o fio 1 gera no ponto P um campo magnético de intensidade igual a 6 vezes 10 a menos 4. Concorda comigo que o campo que o fio 1 gera no ponto P é a mesma coisa que o fio 2 gera no ponto P? Então fechou, já vai entender o porquê disso. Calcule em teslas, para o ponto Q, a intensidade do campo magnético gerado pela corrente elétrica que percorre o fio 1 e a intensidade do campo magnético resultante criado pelas correntes que percorrem esses dois fios. Vamos lá. Atenção para o desenho. Peguei o fio 1, estava aqui, ó, saindo, e vou pegar em relação ao ponto P. Ó. Entrou. O campo está para cá, para a direita, reto, para cima. Está aqui o campo do fio 1 em relação ao ponto P. Beleza? Beleza. Agora, em relação ao ponto Q, vai estar a mesma coisa, vai estar para cima. E aí o fio 2, como está entrando, ele vai estar assim, ó, campo para baixo. Pensa no papel, né? A gente está vendo assim, o campo está para cima do ponto Q, tá? O campo gerado no fio 1 em relação ao ponto Q está para cima e o fio 2 em relação ao ponto Q está para baixo. Pensa a gente vendo assim, ó, reto. Beleza? O que a gente conclui? O campo que o ponto 1 gera no ponto P de pato é μ vezes I sobre 2πd. Fechou. E aí o campo que o ponto 1 gera no ponto Q é μ vezes I sobre 2π 3d, por conta da distância aqui. Tá bom? E aí você vai acabar descobrindo que o campo do fio 1 em relação ao ponto Q é 2 vezes 10 a menos 4. Fechou. Só que aí você vai concluir o quê? Aquilo que eu tinha concluído para você. Que no ponto Q, ó, o campo do ponto 1 em relação ao ponto P é o mesmo que o fio 2 em relação ao ponto P. Em relação ao ponto Q, porque eles são idênticos. Ó. Considere a corrente que percorre o fio 1, gera no ponto P um campo magnético de intensidade igual a 6 vezes 10 a menos 4. Portanto, se eles têm a mesma intensidade de corrente, este campo aqui, ó, que o fio 2 gera no ponto P, é o mesmo que o fio 2 gera no ponto Q. Portanto, qual vai ser a resultante no ponto Q? O maior menos o menor. Então é 6 vezes 10 a menos 4, menos 2 vezes 10 a menos 4, 4 vezes 10 a menos 4, teslas é o campo resultante no ponto Q. Olha que beleza. Deu para entender? Acho que sim. Se ficou alguma dúvida, mande lá no Insta, @estudo.fácil. Fechou? Então bora pro 2. O 2 da EFON 2021 considere duas espiras circulares, coplanares e concêntricas. Uma espira de raio R1 é percorrida por uma corrente I1 e a segunda espira de raio R2 é igual a 4R1 sobre 9 por uma corrente I2. Nessas condições, o campo magnético no centro das espiras é nulo. Quando ele falar que é nulo, você tem que igualar os dois campos. Fechou? Porque um vai ter que anular o outro. E aí pode-se afirmar que a razão entre as correntes I1 e I2 é... Bom, você vai igualar e vai cancelar e vai ver o que dá. Portanto, a razão entre as correntes é 9 sobre 4, alternativa C de cebolinha. Olha que beleza, bem tranquilo, não é verdade, meu povo? Esse exercício é um clássico que vai cair na tua prova. Quando ele falar que é nulo, você vai igualar os dois e vai resolver numa boa. Fechou? Então bora seguir para o 3. 3, ó, da G1 Cotuca 2020. Ó, esse daqui é teórico, que foi o que eu comentei com vocês. Podemos dizer que a Terra e a agulha de uma bússola comportam-se como barras de ímãs, que possuem polos magnéticos norte e sul. Na figura a seguir, o polo norte magnético da agulha da bússola aponta de forma aproximada para o polo norte geográfico terrestre. Desta forma, podemos concluir que, vamos lá, polo sul magnético da agulha da bússola aponta para o norte geográfico terrestre? Não, se o polo sul magnético da agulha está aqui, aqui ele vai apontar para o sul geográfico ou o norte magnético, tá bom? Então está errada. Letra B. O polo sul magnético da agulha é atraído pelo polo sul magnético da Terra? Errado. O polo sul magnético da agulha aponta para o polo sul geográfico terrestre aproximadamente. Certo, já é a alternativa C, como está aqui. Letra D. O polo norte magnético da agulha da bússola aponta para o sul geográfico? Não, ele aponta para o sul magnético ou norte geográfico. Letra E.
os polos magnéticos da agulha são atraídos pelos polos magnéticos terrestres de mesma denominação. Errado. Os iguais vão se repelir. Fechou? Tranquilo, então é letra C de cebolinha também. Fechou, meu povo? Tranquilo, né? Então bora pro 4. Quadro da SpaceX AMAN 2020. Este também é um clássico de cair na sua prova, tá bom? Então vamos lá. Duas espiras circulares concêntricas e coplanares de raios. R1 2 π metros e R2 4 π metros são percorridas respectivamente por correntes de intensidades de 1 igual a 6 amperes e I2 8 amperes, conforme mostra o desenho. Beleza. A intensidade do módulo indução magnética no centro das espiras ó, é... Bom, ele passou aquela constante que eu passei para vocês, né? Fechou? Tranquilo, né? Então o que você vai fazer? Você vai calcular os dois campos das duas espiras, B1 e B2. E aí o que você vai fazer? Ele quer o quê? A intensidade do vetor indução magnética no centro das espiras OE. Como ele quer o resultante, digamos assim, você vai fazer sempre o maior menos o menor, que vai dar 2 vezes 10 a menos 7, a alternativa A de amor. Olha que beleza. Tranquilo esse exercício, não é verdade? Então, você sempre segue a mesma linha de raciocínio. Na física, pense, ele quer o vetor, quer o resultante, então você vai fazer o maior menos o menor, calcula os dois, faz a subtração, quer em módulo, enfim. Sempre vai tentando construir uma linha de raciocínio, vai indo passo a passo, tá bom? Se você travar em algum passo que eu estou fazendo aqui no vídeo, me mande mensagem lá no Insta, fechou? Então bora seguir. 5, da SpaceX também AMAN 2019, vamos lá. Dois fios longos e retilíneos 1 e 2, fixos e paralelos entre si, estão dispostos no vácuo, em uma direção perpendicular a um plano alfa. O plano alfa contém o ponto C, conforme representado no desenho, e os fios são percorridos por correntes elétricas constantes de mesmo sentido, saindo do plano. Está saindo do plano. Ó, é bem legal esse daqui. Ó. Cada vez que eu faço isso, eu acho que eu estou sendo um besta, fazendo aqui um joia, né? Mas ele está saindo do plano, tá bom? Beleza, para o observador. O fio 1 é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 6 amperes. Então, intensidade do 1 aqui, ó, 6 amperes. E o fio 2, 8 amperes. Tá bom. O módulo do vetor indução magnética, olha, ele quer o módulo do vetor indução magnética resultante. Fechou, mesma coisa. Tá bom. Vamos pensar o seguinte, eu vou pegar o fio 1 e vou fazer em relação ao ponto C. Então, ó, o fio 1 em relação ao ponto C, o campo está para cá. Ou para cá, eu digo para cá. E aí o fio 2, ó, vou fazer assim, o ponto C está lá em cima, o campo está para cá. Olha que beleza. Tranquilo, né? E aí o resultante, logicamente, vai estar no meio. Seguir este exemplo aqui. Fechou? Fechou. Então, vou calcular os campos. B1 e B2. Vou calcular um Pitágoras ali, né? Posso fazer um Pitágoras numa boa. E aí eu vou descobrir, então, que o campo resultante é o que está na letra E de elefante, que é 2 raiz de 2 vezes 10 a menos 7 teslas. Olha que beleza. Bem tranquilo, não é verdade, meu povo? Ó, numa boa. Numa boa. Esse exercício também é um clássico de estar na tua prova. Um clássico mesmo. Tá bom? Então, hashtag fica a dica minha aqui para você. Beleza, meu povo? Então, bora para 6? Simbora! 6 da UERJ 2019. Esse é básico, um clássico bem básico para ver se a gente sabe só aplicar a fórmula. Vamos lá. Nas linhas de metrô, o dispositivo conhecido como terceiro trilho fornece energia elétrica para alimentar os motores das composições, produzindo um campo magnético em seu entorno cuja intensidade varia em função da distância. Lógico, né? Você tem a fórmula B é igual a μ vezes I sobre 2πr, no caso de um fio, o campo, a intensidade do campo varia conforme a distância, lógico. Observe abaixo a imagem da plataforma de uma estação. Nela, uma passageira está a 5 metros de distância do terceiro trilho. 5 metros. Beleza. Admita que uma corrente contínua de 5.000 amperes atravessa o terceiro trilho da linha metroviária. Determine em teslas a intensidade do campo magnético produzido sobre a passageira na plataforma. Bom, mesma coisa. O trilho se comporta como um fio, né? E aí você vai aplicar. A prova da UERJ, ela passava o μ. Tá bom? Você não precisava saber, que eu não coloquei aqui. Mas na prova da UERJ estava lá o valor do μ. E aí você substitui tudo bonitinho, o π corta aqui, ó. Você simplifica numa boa aqui. E aí você acaba descobrindo, então, que o valor do campo é 2 vezes 10 a menos 4 teslas. É bem para a gente saber se sabe aplicar a fórmula ou não.
é o clássico, bem básico e sucesso. Fechou, meu povo? Tranquilo, né? Então bora pro 7, partiu! Vamos lá, este é super importante. Nossa, Henrique, mais um da SpaceX? Pois é, a SpaceX adora esse tipo de exercício e eu trouxe esse, que esse é o mais dificinho da aula, querendo ou não. Esse é o primeiro, tá bom? Só que eu acho esse mais difícil. Vem comigo. Dois fios condutores retilíneos muito longos e paralelos entre si são percorridos por correntes elétricas de intensidades distintas I1 e I2 de sentidos opostos. Dá para ver ali na imagem. Fechou. Uma espira circular condutora de raio R que é colocada entre os dois fios e é percorrida por uma corrente elétrica I. A espira e os fios estão no mesmo plano. O centro da espira dista de 3R de cada fio, conforme o desenho abaixo. Está aqui no desenho. Fechou. Para que o vetor campo magnético resultante no centro da espira seja nulo, a intensidade da corrente elétrica I e seu sentido, tomando como referência o desenho, são respectivamente... Bom, vamos lá. Vou considerar o fio 1 que está à esquerda, né? Corrente está para cá, faço assim, então lá no campo ele entra. Fechou. Fio 2 está assim, lá no centro ele entra. Fechou. Portanto, nós temos que tanto o fio 1 quanto o fio 2 eles vão produzir campos que vão entrar no campo do papel, querendo ou não. Vão entrar. Beleza. Porém, se ele quer o resultante, significa que o B1 mais B2 mais o B da espira tem que ser 0. Porém, pense no seguinte, vamos considerar em linha reta, como se a gente estivesse vindo de frente, assim, ó. Se a gente viesse tudo isso aí de frente, né, lá no centro da espira, nós íamos ter um negócio assim só para a gente esquematizar. Como eles vão entrar no plano, eles estão os dois para baixo, tanto o B1 quanto o B2. Porém, se ele quer que seja nulo, para anular, nós temos que ter uma força para cima e uma para baixo para elas se anularem. Portanto, o campo da espira tem que ser para cima. Logicamente, ele tem que ser saindo. E aí você, meu querido estudante fácil, vai se lembrar da tela que eu mostrei para você. Que no sentido, a gente tem que ver se é sentido horário ou anti-horário. No caso é o sentido anti... Opa, peraí que eu sempre me confundo. Anti-horário, ele vai estar saindo, ó, porque ele vai estar vindo de trás para cá. Então ele vai estar saindo, vem para cá, portanto o sentido já é anti-horário. Você já descarta essas três alternativas aqui. Então, você já consegue calcular. Então, para os fios, ó, B1, B2 e o BI, tá aí. E aí agora você vai ter que fazer a equação. Como vai ter que ser a equação? O B da espira, o BI, que é o B da espira, vai ter que ser igual à soma dos campos dos fios, para poder anular, para eles poderem se anular. Mesma coisa se eu fizer uma força total para cima, com duas para baixo, e essa total for igual às de baixo, elas vão se anular. Tudo se anula. A caixa, por exemplo, que eu estou tentando empurrar, fica parada. Portanto, como eu tenho os dois do fio para baixo, eu vou ter que ter uma para cima para conseguir anular essas duas que são dos fios. Portanto, essa de cima tem que ser a da própria espira, que vai ter que estar saindo do plano. Então, a soma do campo da espira vai ter que ser a soma dos campos dos fios. Resolvendo, você chega que é I1 mais I2 sobre 3π, alternativa E de elefantão. Olha que beleza, exercício um pouquinho mais trabalhoso, mas que você, meu querido estudante fácil, ia acertar, porque você lembrou daquela tela que eu mostrei, sentido horário e anti-horário. Anti-horário sai e o horário entra. Fechou? Tranquilo, não é verdade? Então bora seguir, meu povo, bora pro 8 da Unesp 2015. Simbora, tá acabando, vamos lá. Dois fios longos e retilíneos 1 e 2 são dispostos no vácuo e paralelos um ao outro em uma direção perpendicular ao plano da folha. Os fios são percorridos por correntes elétricas constantes de mesmo sentido, saindo do plano da folha e apontando para o leitor, representados na figura pelo símbolo tal. Está saindo, fechou. Pelo fio 1, circula uma corrente elétrica de intensidade I1 igual a 9 e pelo fio 2, I2 igual a 16, fechou. A circunferência tracejada de centro C passa pelos pontos de intersecção entre os fios e o plano que contém a figura. Tá bom. Considerando μ igual a isso, calcule o módulo do vetor indução magnética resultante em Tesla no centro C da circunferência e no ponto P sobre ela, definindo pelas medidas expressas na figura, devido aos efeitos simultâneos das correntes I1 e I2. Bom, vamos lá. Primeiro, essa distância a gente consegue descobrir porque é um triângulo pitagórico, né? 50 centímetros, 0,5 metros. Tá bom.
Mesma coisa eu vou fazer que a gente estava fazendo para os outros exercícios. Pega o fio 1, vai até o ponto C, opa, o campo está indo para cá, tá aqui, ó, B1C. Pega o fio 2, vai indo, opa, o campo está indo para lá, tá cá, ó, tá aqui. Então fechou, então o resultante vai ter que ser o menor, maior menos o menor. Bora para o ponto P, fio 1 tá para cá, ó, o ponto P tá para cá. Beleza, fechou. Fio 2, pega o fio 2, tá aqui fio 2, regra da mão direita, tá indo para lá. Fechou. Resultante, Pitágoras aqui no meio. Numa boa. Então vamos lá. No ponto C vai ter que ser o maior menos o menor. O que nós vamos ter que fazer? Ó, Mi sobre 2πd, coloquei em evidência, né, porque aqui vai ficar a mesma coisa, e 2 menos I1. Agora eu substituo tudo e chego então que o resultante no C é 5,6 vezes 10 a menos 6 teslas. E no ponto P, faça um Pitágoras bonitinho e com cuidado, porque aqui é fácil errar. 1 vezes 10 a menos 5 teslas e você matou a charada do exercício. Tranquilo, né, meu povo? Então, basicamente, é você seguir a mesma linha de raciocínio para todos os exercícios, tá bom? Ver o que ele pede, ver o que ele quer, sublinhar, desenhar e tudo mais, porque você vai acertar, tenho certeza, tá bom? Confio em você. Fechou, meu povo? Então, vamos lá. Exercício 9 da FUVEST. Esse aqui é teórico também. Um ímã em forma de barra de polaridade N e S é fixado numa mesa horizontal. Um outro ímã semelhante de polaridade desconhecida, indicada por A e T, quando colocado na posição mostrada na figura 1, é repelido. Portanto, se é repelido, o A só pode ser o sul e o T só pode ser o norte. Fechou? Beleza. Quebra-se esse ímã ao meio e, utilizando as duas metades, fazem-se 4 experiências, 1, 2, 3 e 4, em que as metades são colocadas uma de cada vez nas proximidades do ímã fixo. Tá bom. Beleza. O que nós temos que pensar? Ah, olha, eu esqueci de colocar a pergunta. Mas enfim, você vai indicar se sofre repulsão, atração e tudo mais. Ou, se não sofre nada, é nulo. Beleza? Beleza. Bom, aqui no A, se eu quebrei aqui, ó, eu sei que o sul está aqui e que o norte está aqui. Ah, Henrique, então beleza. Então, a experiência 1 vai sofrer repulsão. E a 2? Ah, Henrique, eu sei que, ó, vamos lá, tá aqui, ó. Coloquei aqui, eu sei que o sul está aqui e que o norte está aqui, portanto 2 sofre atração. Aqui quebrei o 3, então eu sei que o norte está aqui, ó, e o oeste está aqui. Repulsão. E eu sei que a experiência 4, o norte está aqui e o sul está aqui. Atração, está aqui. Repulsão, atração, repulsão, atração. Numa boa, você matou a charada do exercício. Esse exercício aqui é mais para você lembrar que os ímãs não se separam, eles não se dividem, tá bom? Eles permanecem com duas polaridades mesmo depois de dividir mesmo, tá bom? Tranquilo? É impossível separar os polos, é isso que eu quis dizer, tá bom? Então bora pro 10. E último, da Federal do Acre, se eu não me engano. Vamos lá. Uma espira circular de raio R é mantida próxima de um fio retilíneo muito grande percorrido por uma corrente e do fio 62,8 amperes, como o sentido indicado pela figura, para baixo. Qual a intensidade e o sentido da corrente do I da espira que percorrerá a espira para que o campo magnético resultante no centro seja nulo? Bom, eu sei que é para baixo, portanto ali no centro ele vai estar entrando, certo? Ele vai estar entrando, e aí no caso, para ele estar entrando, o da espira tem que sair. Para ele sair tem que ser no sentido anti-horário, que é o que está aqui. Então, o B do fio, substituindo na forma, teremos isso daqui. Fechou? Numa boa, né? E aí, terá que ser no sentido anti-horário. E aí eu vou ter que pensar isso daqui, ó. Faço assim, está saindo, para conseguir se anular. E aí eu vou ter que depois igualar os dois campos, porque o resultante tem que ser nulo. E aí a corrente da espira vai dar aproximadamente 20 amperes. Portanto, resposta final, 20 amperes no sentido anti-horário. Fechou, meu povo? Numa boa, tranquilidade? Espero que sim. Se ficar com qualquer dúvida, mande lá no Insta, @_tudo.fácil. Fechou? Então, meu povo, para a nossa aula de hoje é isso. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. E nos vemos então nas próximas videoaulas. Fechou, meu povo? Muito obrigado, um grande abraço, fiquem bem, bons estudos e até mais, meu povo. Tamo junto!